político demanda um certo conhecimento sobre leis e normativas. Você sabe quais são os requisitos para concorrer nesta eleição? E quais leis te asseguram neste processo? Preocupada em garantir uma candidatura limpa e correta? Prepare-se para uma jornada transformadora e seja bem-vinda ao módulo de compreensão das leis, sua aplicação e considerações legais. Ao longo deste vídeo, vamos conhecer as leis eleitorais e como elas se aplicam. Então, junte-se a nós nessa jornada para simplificar o complexo mundo das leis eleitorais, fornecendo clareza sobre o quociente eleitoral, a navegação pelas leis e a aplicabilidade dessas normas na prática política. Para iniciarmos nossa imersão nas leis, você sabe quais documentos são necessários para se candidatar para vereadora, prefeita ou vice-prefeita em sua cidade? Segundo a Constituição Federal, uma candidata precisa cumprir os seguintes requisitos: ter nacionalidade brasileira, estar no pleno exercício de seus direitos políticos, estar filiada a um partido político, possuir título de eleitor com domicílio onde pretende concorrer, ser alfabetizada, ter idade mínima para cada cargo, sendo 18 anos para vereadora e 21 anos para prefeita ou vice-prefeita. Estando apta a concorrer e sendo escolhida pelo partido, deverá entregar alguns documentos para que o partido faça o seu registro de candidatura. Lembre-se de conferir os seus documentos com antecedência. Alguns deles, o prazo de solicitação pode demorar. E não queremos que nada dê errado neste processo, correto? Importante destacar também qual o período mínimo que um candidato deve se filiar ao partido para concorrer às eleições. Nesta eleição, uma nova lei entra em vigência para garantir a segurança da mulher. Mas o que ela quer dizer? A Lei 14.192 de 2021 assegura você, candidata, sobre a divulgação de notícias falsas que podem influenciar os eleitores e, se o caso for em função de você ser mulher ou sobre sua cor, raça ou etnia, a pena é maior. Essa lei também determina que não será tolerado propaganda eleitoral que deprecie a condição da mulher ou estimule discriminação, tendo como objetivo prevenir, reprimir e combater a violência contra a mulher, dando mais espaço para novas representações femininas sem que haja uma concorrência desleal e difamatória. Para te ajudar, selecionamos algumas orientações sobre o que pode ou o que não pode em uma campanha política dentro da lei das eleições. Preste atenção, essa etapa é bem importante. Você sabia que é garantida a liberdade de expressão? Lembre-se de falar com o coração e expor suas ideias. Mas preste atenção que é proibido não se identificar em suas postagens, espalhar notícias falsas ou propaganda que seja ofensiva. Outro ponto a se destacar é que, embora tenhamos nossa liberdade de expressão prevista na Constituição Federal e ela seja inviolável, ela não é absoluta. É importante destacar que a fala discriminatória, difamatória, injuriosa e outros podem ser pacificados como crime contra a honra, ou seja, cuidado com as concorrências. Uma boa candidata vai à rua conversar com a população e entender quais problemas clamam por solução. Preste atenção na divulgação da propaganda política em vias públicas. Em sua campanha na rua, você pode utilizar bandeiras, colocar mesas para distribuição de material da campanha, fazer comícios, passeatas, caminhadas e carreatas. Mas preste atenção para não atrapalhar a circulação de pessoas ou sujar os locais públicos com material de campanha e pichação. Importante entendermos também sobre as coligações políticas, o que elas são e quais as suas principais funções. As coligações políticas são alianças temporárias entre diferentes partidos com o objetivo de aumentar o apoio e as chances de êxito nas eleições.
Nesse acordo, os partidos concordam em unir forças para apresentar candidaturas conjuntas e, caso eleitos, formar uma base de sustentação no legislativo. As coligações políticas são consideradas estratégias comuns em sistemas eleitorais proporcionais, como o brasileiro, e podem ser formadas tanto em âmbito nacional quanto estadual ou municipal. Lembrando que, para as eleições proporcionais, desde 2017 não é mais possível a participação de coligações para eleições proporcionais de vereadores, deputados federais e estaduais, ficando permitido apenas os casos em que são publicados resoluções específicas autorizando a participação de eventual cargo. Por exemplo, em 2024 será permitido a participação das coligações para eleições proporcionais apenas para o cargo de prefeito. Você sabia que a prestação de contas se refere ao processo pelo qual o candidato, partido político e coligações apresentam detalhadamente suas receitas e despesas relacionadas à campanha eleitoral? Isso mesmo, além das eleições, outro ponto a se prestar atenção e que deve ser feito com atenção e cautela é a prestação de contas. Esse procedimento é fundamental para garantir a transparência e a integridade do processo eleitoral, permitindo que os eleitores e as autoridades possam fiscalizar o financiamento e a arrecadação das campanhas políticas e suas devidas aplicações de forma legal e ética. Importante destacar que a Lei nº 14.208 de 2021 trouxe uma inovação com o propósito de permitir a formação de federações políticas que podem ser compostas por 2 ou mais partidos. Essas federações possuem uma duração mínima de 4 anos, porém não possuem um prazo final determinado, o que significa que a aliança poderá persistir após o período eleitoral. Devido à sua natureza mais duradoura e sua abrangência nacional, é provável que os partidos com afinidade programática se unam em federações, o que nem sempre ocorre nas coligações. As federações podem participar tanto de eleições majoritárias quanto das proporcionais, ao contrário das coligadas, que desde a última eleição não podem mais participar das proporcionais, apenas nas majoritárias. E no dia da eleição, não se esqueça, é permitida a manifestação individual e silenciosa através de camisetas, bandeiras, broches e afins. Mas não pode fazer boca de urna. É permitido carreatas, aparelhos de som e entregas de santinho e materiais gráficos até o dia que antecede a eleição. No dia da eleição, é vedado qualquer divulgação dos materiais anteriormente mencionados. Outro ponto a se destacar é que derramar material gráfico próximo ao local de votação no chão nas vésperas e dia da eleição é considerado como propaganda irregular, então cuidado! Curiosa para saber mais? Continue acompanhando nossa série de vídeos. Encerramos esse módulo com um resumo de algumas leis e normas, mas fica o convite para você buscar mais informações em nossos materiais. Acreditamos em você!